Nós sabemos que o batismo é muito importante por ser uma expressão pública de nossa fé em Jesus. Mas alguém perguntou desse jeito: só será salvo quem for batizado? Essa resposta, ela é sim e não. Vou lhe explicar o porquê. Primeiramente, você deve entender, o batismo não é a porta de entrada para o céu. Quem é a porta de entrada para o céu? João 14, verso 6. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único caminho que conduz ao céu, o nosso passaporte para o céu, é Jesus Cristo. O batismo é importante porque ele é uma demonstração pública de que nós aceitamos a Jesus. Então toda pessoa, e aqui eu já começo a responder a pergunta, toda pessoa que tem condições físicas ou que aprendeu sobre o assunto e pode ser batizada para testemunhar sobre sua fé, ela deve ser batizada, porque o batismo é um rito que marca a entrada da pessoa na comunidade da igreja, no corpo espiritual de Cristo. E lemos em Marcos 16, 15 e 16 o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então veja, o batismo, a crença é acompanhada do batismo. O batismo evidencia externamente que internamente você creu em Jesus. Mas pode acontecer de pessoas crerem em Jesus e não terem a oportunidade de serem batizadas. Cristo vai salvar do mesmo jeito. Porque mesmo o batismo sendo importante, muito importante, o passaporte para o céu é a graça de Cristo, não o batismo. E um exemplo que encontramos é o criminoso na cruz. Lucas 24, vou ler aqui para você, Lucas 24, versículos... Na verdade, Lucas 23, 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse criminoso não pôde descer da cruz e ser batizado, mas mesmo assim Cristo prometeu a eternidade para ele. Por quê? O batismo é uma expressão de fé em Cristo. Mas há pessoas que expressam a fé e não têm condições de serem batizadas, e elas estarão no céu do mesmo jeito. Agora, quem rejeita conscientemente o batismo, ele pode estar conscientemente rejeitando a Cristo. E aí ele não terá salvação, não porque ele não se batizou simplesmente, mas porque ele rejeitou a Jesus. Da Vari, ou Vari Santos, né? Boa noite para você também. Ela desejou uma boa noite para o Nelson. Eu tenho uma dúvida e gostaria que me esclarecesse, se fosse possível. Qual é a idade certa para o batismo? A Bíblia não diz nada sobre esse assunto. Realmente, minha amiga, a Bíblia não diz a idade, mas ela nos dá algumas indicações. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quando que um menino, entre os judeus, ele era visto já como um filho da lei. O que é o filho da lei? É o menino que já tem capacidade
né, de não só conhecer bem mais sobre a lei, de entrar na escola, né, dos fariseus, como também de ser responsável por suas ações. Na Bíblia, isso acontecia com 12 anos. Tá? Só que o batismo, ele não depende de idade. Então, por que a Bíblia não fala de uma idade? Porque ele não depende de uma idade, ele depende mais da maturidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, quando você vai, primeiramente, a Bíblia não aprova o batismo de criancinhas, de bebês, porque quando nós lemos Lucas 2, Jesus, que é o nosso exemplo, como diz João 13,15, Jesus não foi batizado na infância. Se o batismo infantil fosse bíblico, com certeza Deus não negligenciaria em não dizer para Maria e para José através do anjo Gabriel, olha, batizem o menino Jesus na infância. Deus nunca deu esse tipo de instrução. O que aconteceu foi que Cristo na infância foi apresentado no templo. Ele foi apresentado, isso é diferente. Cristo foi batizado depois na fase adulta, né? Então, a Bíblia ensina que o bebê tem que ser apresentado. E quando que a pessoa tem que ser batizada? Quando ela consegue cumprir os requisitos bíblicos, e aí varia. Tem crianças com 12 anos que têm maturidade, e tem outras que não têm. E tem crianças com 7, 8 anos que têm maturidade e outras não. Então é por isso que sempre é recomendável que o pai e a mãe, né, se ambos são cristãos, ou se só um, aquele que é cristão, avalie a maturidade do filho, e, óbvio, converse também com o cônjuge, e converse com o pastor e com mais algum líder de confiança que é amigo da família, que tem mais convívio com a família até do que o pastor. E aí vocês três conversam e discutem. Ele ou ela, meu filho, tem ainda, ele tem já maturidade para entender que ele é um pecador, que Cristo morreu na cruz por ele, que Cristo ressuscitou e que Cristo vai voltar? Né? Se vocês chegarem a um consenso de que essa criança tem maturidade para isso, ela pode ser batizada. E quais são os requisitos bíblicos para o batismo? Eu vou dizer para vocês aqui os principais. Primeiro, em Marcos 16, 15, né? Na verdade, 16, 16, Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Então, qual é o primeiro requisito, pré-requisito para o batismo? Crer em Jesus. Então, a criança, ou o jovem, ou adolescente, ou adulto, ou idoso, tem que crer em Jesus. Esse é o primeiro requisito. Atos 2, 37 e 38 diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, além de crer em Jesus, a pessoa tem que ter a capacidade de se arrepender dos pecados. Um bebê não tem essas capacidades. Agora, uma criança, dependendo da maturidade emocional dela, não é? Ela pode, ok? Um outro critério que eu me recordo, Mateus 28, 18 a 20, quando Cristo comissiona os seus discípulos, né? Ele diz assim: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, Cristo não fala da idade. E aí no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, a pessoa tem que ter a capacidade de aprendizagem, de entendimento. Ok? Então, estes são alguns requisitos. E crianças, algumas com 8, algumas com 7, algumas com 9, algumas com 10, com 11, com 12, com 13 ou 14, têm maturidade para isso. Outras já não têm. Tá? Então, realmente, a Bíblia não fala da idade. Tem que ser feita uma avaliação se esta criança, esse adolescente, esse jovem cumpre esses requisitos bíblicos, né, que são fundamentais para o batismo realmente ser válido. É fazer a diferença na vida da pessoa. Bom? Não esqueça, a Semana de Inteligência Financeira Bíblica começa dia 8 de novembro, às 20 horas. Então faça sua inscrição agora no site leandroquadrosmt.com.br. E você pode encontrar o link na bio do Instagram e na descrição deste vídeo no YouTube e no Facebook.